Tem pessoas que só do jeito que elas agem já dá pra perceber que elas nem se importam. Você já percebe. Você percebe na demora, na resposta seca, no jeito frio, na ausência de pergunta, na conversa que só existe quando você puxa, e na sensação de que se você parar de procurar, a relação some. E o pior é que às vezes você já sabe de tudo isso, mas mesmo assim você fica insistindo. Você manda outra mensagem, puxa outro assunto, tenta parecer de boa. Você finge que não ligou. Você procura uma explicação que te machuca menos. Talvez ela tá ocupada. Talvez eu tô exagerando. Talvez foi sem querer, ela nem viu minha mensagem. Talvez se eu for mais paciente, ela volta ao normal. Só que tem uma dor muito específica em perceber que alguém tem tempo pro mundo inteiro, mas não tem espaço pra você. E quando isso acontece, a pergunta que nasce dentro da sua cabeça quase nunca é: o que isso diz sobre a pessoa? Mas geralmente é: o que tá errado comigo? O que eu fiz? É aí que a indiferença fica perigosa, porque ela começa como um silêncio do outro, mas ela pode terminar como um abandono de você mesmo. A indiferença, ela machuca porque ela não te entrega uma resposta clara. Se alguém briga com você, pelo menos teve uma discussão. Se alguém fala que tá magoado, existe alguma forma de envolvimento. Mas a indiferença, ela é diferente. Ela te deixa no vazio. E a mente odeia esse vazio. Então você começa a preencher com hipóteses, com culpa, com lembranças, com medo, com comparação, com aquela pergunta: por que antes ela me tratava tão bem? Ela me respondia tão rápido. A indiferença, ela mexe com uma das dores mais antigas da mente humana. A dor de não ser escolhido, de não ser lembrado, de não ser prioridade, de não ser importante o bastante para receber cuidado. E quando essa dor ela encosta na sua autoestima, você pode fazer uma coisa: tentar merecer atenção. Como se a atenção ela fosse prêmio. Como se ter aquela pessoa para você fosse uma recompensa. Como se você precisasse provar que vale a pena ser tratado com o mínimo de consideração. Mas a atenção implorada nunca alimenta. Ela só aumenta a fome. Agora, cuidado. Nem toda demora é indiferença. Nem todo silêncio é rejeição. Nem toda pessoa ocupada tá te desprezando. Ela tem a vida dela também. Às vezes a pessoa tá só cansada, tá sobrecarregada, tá vivendo uma fase difícil. Tem um jeito diferente de demonstrar afeto. Não percebeu o impacto que faz na sua vida. Não tem a mesma necessidade de contato que você. Mas ter maturidade não é sair acusando todo mundo de ser frio com você. Maturidade é observar os padrões. Uma coisa é uma pessoa falhar no dia difícil. Outra coisa é você se sentir invisível toda vez que você precisa dela. Uma coisa é alguém precisar de espaço. Outra coisa é te manter sempre em dúvida, sempre esperando, sempre tentando adivinhar onde que você tá na vida dela. Indiferença real não aparece num episódio isolado. Ela aparece na repetição dos fatos, no padrão, na sensação constante de que você está tentando manter sozinho algo que deveria ser de dois. E quando o esforço ele vem só de um lado, o vínculo começa a ficar pesado. Quando alguém começa a se afastar, muita gente reage tentando se aproximar cada vez mais. A pessoa responde menos, você vai lá e manda mais mensagem. A pessoa fica fria, você tenta ser mais interessante. A pessoa some, você tenta ser mais compreensivo. A pessoa te dá migalhas, você tenta transformar aquilo em sinal de esperança. E sem você perceber, você entra num ciclo. Quanto menos o outro te entrega, mais você tenta compensar. Quanto menos recebe, mais se esforça. Quanto mais sente distância, mais você corre atrás. Mas isso tem um custo, porque nesse processo você começa a negociar contra você mesmo. Você aceita menos do que precisa. Você chama qualquer migalha de carinho.
Chama falta de consideração de, é o jeito da pessoa. Você chama ansiedade de amor. Chama abandono emocional de uma fase só. E talvez a frase mais difícil seja essa. Quando você só corre atrás de quem te ignora, você ensina essa pessoa que sua presença ela não precisa de cuidado. E o pior é que a mente humana, ela gosta de explicação. Ela quer sempre fechar a história. Ela quer entender o motivo. Ela quer achar uma lógica. Quer encontrar uma frase que acalme. Por isso, quando alguém fica indiferente, você começa a revisar tudo o que aconteceu. Será que eu falei demais? Será que eu fui emocionado demais? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu deveria ter respondido diferente? Será que eu tô cobrando muito dela? Às vezes, sim, você pode ter algo para ajustar. Todo mundo pode. Mas existe uma diferença entre responsabilidade e autoacusação. A responsabilidade, ela vai lá e pergunta: o que eu posso aprender daqui? E a autoacusação, ela pergunta: como é que eu faço para voltar a ser aceito? E é aí que muita gente se perde, porque começa a usar a própria inteligência contra si mesmo. Analisa demais, justifica demais, relembra demais. Tenta decifrar o comportamento de alguém que talvez só está mostrando uma verdade simples. Essa pessoa não está disposta a te encontrar no mesmo lugar. Nem toda ausência precisa ser interpretada. Algumas precisam ser aceitas. A forma como alguém te trata diz algo sobre a relação, mas não define seu valor. E esse é um ponto muito difícil, porque quando alguém te ignora, a mente já tenta transformar aquilo em prova. Então, se essa pessoa ela não me procura, eu devo ser insuficiente. Se ela esfriou, eu devo ter perdido meu valor. Se essa pessoa não me escolhe, talvez ninguém nunca vai escolher. Mas isso não é verdade. A indiferença de alguém, ela pode revelar a limitação dessa pessoa. Pode ser incompatibilidade, pode ser falta de maturidade, falta de interesse. Pode até revelar que você está oferecendo profundidade, onde o outro só consegue entregar a superfície. Mas não revela que você é menos. Não revela que você precisa implorar pela atenção. Não revela que a sua presença não tem o valor. Você não fica menor só porque alguém não soube te enxergar direito. A gente romantiza muito a insistência. Correr atrás, não desistir, mandar mais mensagem, esperar mais um sinal, tentar mais uma vez. Acreditar que se o sentimento for verdadeiro, a pessoa vai perceber. Mas a verdade é que nem toda insistência é amor. Às vezes é medo. É medo de ser esquecido, medo de ser substituído, medo de aceitar que isso acabou. Medo de descobrir que o vínculo era mais importante para você do que para ela. E existe uma maturidade dolorosa em perceber que parar de insistir não significa que você não sente nada. Significa que você finalmente entendeu que sentir muito por alguém não autoriza você a se abandonar por essa pessoa. Amor que exige que você implore tá te ensinando mais sobre carência do que sobre amor. Você não precisa fazer um show, não precisa dar indiretinha, não precisa provar que tá magoado, não precisa virar frio, não precisa punir o outro com seu silêncio. Às vezes, o limite mais forte, ele é silencioso. É parar de oferecer tanta energia para quem te responde com pouco cuidado. É parar de puxar a conversa toda vez. É parar de tentar convencer alguém a ser presente. É parar de se explicar para quem só aparece quando convém. Limite não é vingança. É se reposicionar, é estratégico. É você dizendo com mais atitude: eu não vou mais colocar minha paz na mão de quem me trata como qualquer opção. Isso não precisa ser agressivo, não precisa ser teatral, não precisa ser anunciado. Às vezes a mudança mais forte é simples. Para de correr atrás, para de implorar, para de esperar migalhas como se fosse banquete. Quem quer estar presente não precisa ser perseguido. Então, como que eu lido com a indiferença dos outros? Primeiro, observa o padrão.
Não se prenda ao episódio que aconteceu. Uma resposta seca pode ser um dia ruim. Meses de frieza são informação. Segundo, comunique uma vez, com clareza, sem implorar, sem textão desesperado, sem tentar convencer alguém do básico. Pode ser algo simples, tipo, eu sinto que essa relação está desequilibrada, isso tem me feito mal. A resposta que essa pessoa te der vai te mostrar muito. Não só o que ela diz, mas o que ela faz depois. Terceiro, pare de medir seu valor pela relação de alguém emocionalmente indisponível. Tem gente que não vai te dar segurança porque nem sabe oferecer isso. Tem gente que gosta da sua presença, mas não quer responsabilidade. Tem gente que aceita seu carinho, mas não entrega cuidado. Quarto, redirecione a sua energia para a sua rotina, para o seu corpo, para o seu trabalho, para os seus amigos, para o seu descanso, para o seu futuro. A energia que você gasta tentando ser escolhido por quem te ignora poderia estar sendo usada para se escolher de novo. E quinto, quando uma ausência se repete demais, trate como uma resposta. Nem toda resposta vem em forma de frase. Algumas vêm em forma de padrão. A indiferença dos outros machuca, eu sei. Não adianta fingir que não. Machuca quando você esperava cuidado, quando você queria reciprocidade. Machuca quando a pessoa parecia tão presente no começo. Quando você percebe que está se esforçando sozinho. Mas tem uma coisa que machuca ainda mais. Se abandonar tentando ser escolhido. Se diminuir tentando caber. Implorar a atenção de quem já mostrou que só entrega migalhas. Transformar a frieza de alguém em uma sentença sobre seu valor. A sua paz ela começa a voltar quando você entende que nem toda porta fechada precisa ser arrombada. Algumas precisam ser respeitadas. Não porque você não queria entrar, mas continuar batendo ali tá te destruindo. Quem te ignora também tá te dando uma informação. Talvez a sua parte agora não seja gritar mais alto. Talvez seja escutar melhor. Não só o silêncio do outro, mas o que esse silêncio tá fazendo com você. Porque quem precisa implorar para ser visto, talvez não esteja diante de amor. Talvez esteja diante de uma lição sobre limite. Se essa reflexão conversou com você, acompanhe o canal. Aqui a gente fala sobre mente humana, comportamento e as batalhas internas da vida moderna.